Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou falar então do Holodomor. O que é o Holodomor? Holodomor foi uma tragédia na história da humanidade, mais precisamente na Ucrânia. Tá? Bom, mas antes de falar do Holodomor, eu vou pedir para vocês deixarem o like, compartilhar à vontade esse vídeo para chegar a mais pessoas, se inscrever no canal, né? E se puder e quiser, financie. Vamos lá então. Como eu falei, o Holodomor foi uma tragédia na história da humanidade. Bom, mas o que significa Holodomor? Holodomor significa matar pela fome. É de uma palavra do idioma ucraniano. Significa assassinar pela fome. Vamos então falar o que foi a tragédia do Holodomor. Tá? Vamos lá. Em 1932, consequência de uma série de fatores, a Ucrânia passou por uma grave crise de fome. Né? Os mortos eram encontrados em calçadas facilmente. Não tem ainda um registro fácil de quantos mortos foram registrados naquele período. Alguns falam que foram 7 milhões, outros falam que foi 8 milhões e até mesmo 12 milhões. Mas como que foi o Holodomor? Como eu falei, o Holodomor significa assassinar pela fome, matar de fome. O que causou o Holodomor, muita gente ainda tem uma séria discussão. A gente fala que foi pela intencional. Muita gente acredita que foi intencional do Stalin. Muita gente fala que foi uma consequência. Mas vamos falar do que causou o Holodomor. Em 1932 e 1933, em consequência de uma industrialização muito rápida da União Soviética, o Stalin ele promoveu, muita gente fala que foi intencional, né? O Stalin promoveu, vamos lembrar, se é soviético, se é socialista, então tudo pertence ao poder central, ao Comitê Central. Então, o Comitê Central e o Stalin, o que eles fizeram? Centralizaram e retiraram todas as propriedades de pequenos campesinos da região da Ucrânia. Tá? Em consequência disso, toda a produção que havia de alimentos, grãos, tudo, né, cereais, etc., foram capturados pelo Estado. Capturado não é a palavra mais correta, mas foram retidos pelo Estado. O Estado, então, se apossou dessas produções, né? Reteve, por exemplo, o acesso dos mais pobres ao alimento, à produção, e também tem uma segunda teoria que o Stalin, muita gente acredita que havia um grupo separatista na Ucrânia, querendo a independência da Ucrânia. Para evitar esse tipo de coisa, o Stalin resolveu aplicar esse tipo de coisa. Para a sorte do próprio Stalin, duas coisas foram fundamentais para a realização do Holodomor, e para o azar dos nossos amigos ucranianos. A primeira coisa que aconteceu foi os problemas climáticos que já vinham assolando a Ucrânia, né? Forte frio e clima desfavorável, do qual as produções em algumas regiões ficaram prejudicadas. Então, não estou falando que o clima foi culpado, mas uma das grandes responsáveis, uma grande sorte que o Stalin teve naquele momento, foi justamente não ter produção em algumas regiões da Ucrânia. Perdão. Outra coisa. Nossa, logo um barulhento me tira do sério. Outra coisa que a gente pode observar do Holodomor foi o canibalismo, que foi uma coisa muito séria. Tá? Então, junta tudo isso. Vamos
só para colocar no panorama, o Estado ele reteve toda a produção, impediu os pobres de se alimentar, fez uma, um grande prejuízo nas produções e pediu ajuda internacional. Tudo isso foi a ponta de lança para o Holodomor. Tá? Ok. Alguns filmes e produções vocês podem assistir para poder entender o Holodomor. Né? Entre elas está Na Sombra de Stalin, que em inglês é Mr. Jones, que relata a história de um repórter que foi à Ucrânia naquele período, após ter entrevistado Hitler. Aí ele entrevistou Hitler, a vontade dele era entrevistar Stalin, ele queria investigar sobre as produções de alimento na União Soviética, as produções de grãos. Como eu falei, ainda não se sabe ao certo o número de mortos, mas a estimativa é que fica entre 6 e 12 milhões de pessoas mortas na Ucrânia em consequência do Holodomor. Mas no geral é isso. Como eu falei, foi uma tragédia na história da humanidade que o stalinismo fez. Muita gente fala, e alguns stalinistas falam até que foi em consequência da industrialização, né? Mas muitos historiadores concordam que foi por consequência e por interesse do próprio Stalin, em negar ajuda por 2 anos a uma região da União Soviética. Mas, no geral é isso. Bom, particularmente, quando eu via, eu não conhecia a história do Holodomor, mas eu soube muito recentemente. Quando eu soube a história do Holodomor, pela palavra Holodomor, eu achei que era similar ao Holocausto, mas não, Holodomor é de uma frase ucraniana. Bom, eu não sabia, mas ficou famosa mundialmente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. Os lutar, os abençoe, vidas negras importam. Fora Bolsonaro. Até o próximo. Tchau.